A corrupção humana é um tema que atravessa séculos, culturas e fronteiras, deixando marcas profundas em sociedades e indivíduos. Mas você já parou para pensar nas consequências invisíveis dessas ações? Além dos escândalos que estampam manchetes e das injustiças que afetam o cotidiano, a corrupção tem repercussões que vão além do plano material. Como nossas escolhas éticas moldam nossa jornada espiritual? O que acontece após a morte com aqueles que viveram vidas desonestas? Mergulhando na literatura espírita, obras como Nosso Lar, Missionários da Luz, O Livro dos Espíritos, Ação e Reação e Conduta Espírita, revelam uma perspectiva surpreendente e muitas vezes desconhecida sobre a corrupção. Prepare-se para explorar um mundo onde as leis de causa e efeito vão além do visível e onde a moralidade e a integridade são cruciais para a evolução do espírito. Vamos desvendar as profundas e intrigantes consequências da corrupção humana sob a lente da espiritualidade. O Livro dos Espíritos é a obra fundamental do Espiritismo, escrita por Allan Kardec. Ela apresenta uma série de perguntas e respostas entre Kardec e os espíritos superiores, abordando uma ampla gama de temas relacionados à vida, à moralidade, à espiritualidade e ao universo. Sobre o tema da corrupção, o Livro dos Espíritos trata de questões morais e éticas que são diretamente aplicáveis a comportamentos corruptos, mesmo que não use a palavra corrupção de forma explícita. Kardec pergunta sobre a definição de moral, e os espíritos respondem que é a regra de bem proceder, distinguindo o bem do mal. A corrupção claramente se enquadra no mal, sendo uma violação da moralidade. Pergunta 932. Trata da predominância do mal na Terra, explicando que é devido à predominância de espíritos imperfeitos que habitam o planeta, o que inclui a prática da corrupção. O Livro dos Espíritos aborda a corrupção de forma indireta, através de discussões sobre moralidade, ética, responsabilidade e justiça. A corrupção é vista como um comportamento negativo que resulta de influências inferiores e do mau uso do livre-arbítrio. A obra enfatiza que todos os atos têm consequências espirituais e que a evolução moral e espiritual requer a superação de comportamentos corruptos. Através da compreensão das leis divinas e do esforço contínuo para agir com integridade e justiça, os indivíduos podem corrigir seus erros e progredir espiritualmente. Perguntas 459 e 460 falam sobre a influência dos espíritos nos pensamentos e ações dos humanos. Espíritos inferiores podem incentivar comportamentos corruptos, enquanto espíritos superiores tentam inspirar ações nobres e justas. A corrupção é um uso negativo do livre-arbítrio, onde os indivíduos escolhem agir de forma egoísta e prejudicial. No entanto, cada pessoa é responsável por suas ações e deve enfrentar as consequências espirituais de seus atos corruptos. A corrupção é considerada uma manifestação do mal que decorre da ignorância e do egoísmo. O Espiritismo ensina que, através do arrependimento, da expiação e da reparação, os espíritos podem se redimir e corrigir seus erros. A corrupção, como qualquer ação negativa, está sujeita à lei de causa e efeito, e ações injustas, como a corrupção, levam a consequências negativas tanto na vida presente quanto nas futuras. A corrupção é vista como um obstáculo ao progresso moral, uma vez que impede o desenvolvimento de uma sociedade justa e equilibrada. Espíritos superiores incentivam a superação de práticas corruptas para avançar espiritualmente. Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, é um livro que se aprofunda nas leis espirituais de causa e efeito, destacando como nossas ações, tanto boas quanto más, geram consequências no plano espiritual e material.
O livro explora casos específicos e a dinâmica espiritual que rege a vida humana, oferecendo uma compreensão mais profunda das repercussões das ações individuais. No contexto da corrupção, o livro ilustra como atos corruptos afetam não apenas o indivíduo, mas também a sociedade e o mundo espiritual. O conceito central do livro é a lei de causa e efeito, que afirma que toda ação tem uma reação correspondente. Atos de corrupção geram desequilíbrios que precisam ser corrigidos, resultando em sofrimentos e desafios para os envolvidos, tanto na vida terrena quanto no plano espiritual. O livro descreve casos de espíritos que, devido a comportamentos corruptos em suas vidas passadas, enfrentam condições difíceis no plano espiritual. Eles experimentam sofrimento e situações que refletem as consequências de suas ações na Terra. André Luiz aborda como espíritos inferiores, ainda presos a valores materiais e egoístas, podem influenciar indivíduos na Terra a perpetrarem atos corruptos. Essa influência é uma forma de perpetuar ciclos de negatividade e atraso espiritual. O livro enfatiza a importância do arrependimento, resgate e reparação. Espíritos que se envolveram em corrupção têm a oportunidade de corrigir seus erros através do trabalho árduo, do serviço ao próximo e da busca por ações justas e morais. André Luiz narra histórias de espíritos que foram corruptos durante suas vidas terrenas. Esses casos mostram as várias formas de corrupção, como desonestidade financeira, abuso de poder e injustiça, e as complexas consequências espirituais que se seguem. Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira e ditado pelo espírito André Luiz, é um livro que oferece orientações práticas e diretrizes para a conduta moral e ética dos espíritas em diversas situações da vida. Embora o livro não se concentre exclusivamente na corrupção, ele aborda princípios éticos que são diretamente aplicáveis a comportamentos corruptos. O livro enfatiza a importância de agir com ética e integridade em todas as áreas da vida. André Luiz oferece conselhos sobre como manter uma conduta moral elevada, mesmo em situações difíceis ou tentadoras. Cada pessoa é responsável por suas ações e deve buscar agir de acordo com os princípios morais e espirituais, independentemente das circunstâncias externas. O livro aborda a influência dos espíritos sobre os encarnados. André Luiz explica que espíritos inferiores podem tentar influenciar comportamentos corruptos, mas também que espíritos superiores estão sempre prontos para ajudar aqueles que buscam agir corretamente. A honestidade é um princípio fundamental abordado no livro. André Luiz aconselha a prática da transparência e da verdade em todas as interações, seja no trabalho, nos negócios ou na vida pessoal. Embora não mencione a palavra corrupção diretamente, oferece orientações que ajudam a combater práticas corruptas. O livro incentiva a denúncia de injustiças e a luta por uma sociedade mais justa e ética.